Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais brutais e, francamente, desconcertantes do livro de Números, o capítulo 25. Uma história bem pesada. Pesadíssima. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando anotações de duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. A ideia aqui é entender a crise que explodiu em um lugar chamado Peor. Isso. E assim, não é só uma história de traição, é sobre como uma nação inteira chegou muito perto do colapso e foi salva por um ato de violência extrema. Pois é, e eu acho que o legal aqui é que a gente não vai só recontar os fatos, né? A gente vai tentar entender a dinâmica por trás, o que estava acontecendo ali. Exato. É uma história que fala sobre o choque de culturas, sobre a apostasia, que é essa ideia de abandonar a própria fé, e sobre as consequências disso. Mas no meio de tudo tem um único ato de uma pessoa que muda o jogo completamente. Certo. Vamos então começar a montar esse quebra-cabeça. A cena inicial é a seguinte: os israelitas estão acampados em Sitim, já no fim da jornada pelo deserto. E a primeira coisa que o texto diz é que o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Lendo isso de cara, a gente pode pensar que é só uma questão de moralidade sexual, mas algo me diz que o buraco é bem mais embaixo, né? Nossa, muito mais embaixo. A questão sexual é tipo a porta de entrada para a crise. Não é a crise em si. Ah, entendi. O problema era fundamentalmente religioso. As fontes são muito claras nisso. As mulheres moabitas, elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Certo. E aí vem o ponto de ruptura. O texto diz que os israelitas comeram e se inclinaram aos seus deuses. No mundo antigo, sabe, compartilhar uma refeição para um deus era como assinar um contrato de lealdade. O ato de comer já era uma traição. Então, o relacionamento era um meio, mas o fim era a adoração a outros deuses. E que deus era esse? O texto fala de um nome específico, Baal-Peor. Exato, Baal-Peor. Esse nome é a chave. E a Bíblia de Estudo Holman nos dá um contexto arqueológico fascinante sobre isso. O que ela diz? Ela explica que muito do que a gente sabe hoje sobre o culto a Baal vem de textos em cuneiforme que foram achados numa cidade antiga chamada Ugarit. Certo, em Ugarit. Isso. E esses textos são da mesma época dos eventos, ali pela Idade do Bronze final. Espera aí, então esses textos de Ugarit são quase como um manual de instruções do outro lado. Eles nos dão uma janela para o que o israelita comum estava vendo e ouvindo nos cultos dos vizinhos. É exatamente essa a importância. Não era um culto qualquer, sabe? Baal era a principal divindade dos cananeus. Um deus do clima, das tempestades, da fertilidade da terra. Que era algo muito prático, imagino. Extremamente prático. Para um povo que dependia da agricultura para sobreviver, um deus que prometia chuva e colheita era uma aposta segura. Era uma espécie de seguro agrícola, que competia diretamente com a promessa de fidelidade a um único Deus, que às vezes parecia mais distante, né? Faz todo sentido. E Baal-Peor era tipo a versão local desse Deus poderoso, adorado ali em Pior. Isso muda tudo. Não era uma simples curiosidade por outros deuses. Era quase uma decisão de negócios. Esse Deus aqui entrega resultados mais rápidos. Exatamente. E claro, essa decisão teve uma consequência imediata e terrível. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E essa ira não foi só uma metáfora. Ela tomou uma forma bem concreta. Sim, uma praga. Uma doença que começou a matar gente em massa dentro do acampamento. A situação era de calamidade nacional. Nossa. E no meio desse caos, Deus dá uma ordem a Moisés que é de arrepiar. Ele manda Moisés pegar todos os chefes do povo que participaram disso e executá-los publicamente. Publicamente. Sim. A fonte da NAA usa a expressão enforque-os diante do Senhor, em plena luz do dia, para deixar claro que não era para ser algo escondido. Tinha que ser um aviso visível, chocante. É de imaginar a cena. Um povo inteiro morrendo de praga, os líderes sendo convocados para a execução. O texto descreve que a congregação inteira estava chorando na entrada da tenda da congregação. Uma imagem de desespero absoluto,
um luto coletivo. Exato. Você pensaria que esse seria o momento de maior reverência, de silêncio e medo. Mas o que acontece a seguir é o oposto absoluto disso. É o clímax do absurdo. Enquanto a nação está literalmente de joelhos, chorando seus mortos na porta do lugar mais sagrado que eles tinham, Sim. o texto diz que um homem israelita aparece, trazendo uma mulher midianita, e a leva para junto de seus irmãos, bem na frente de Moisés e de todo mundo. Foi um ato público, então. Não só público, foi uma performance. Uma das fontes descreve como uma exibição pública de ligações ilícitas. Mas qual o sentido disso? Por que fazer isso na frente de todo mundo num momento como esse? Era só arrogância ou tinha uma mensagem ali? Tinha uma mensagem clara, de desafio. A nota da Naes destaca que isso aconteceu perto do tabernáculo. Perto do tabernáculo. Foi uma provocação deliberada contra a autoridade de Moisés, contra o luto da comunidade e, em última análise, contra Deus. Era como dizer, essa sua lei, esse seu Deus, essa sua praga, nada disso se aplica a mim. Eu faço o que eu quero. E essa provocação exigiu uma resposta imediata. É aí que entra a figura de Finéias. Quem era ele exatamente? Finéias era neto de Arão, o sumo sacerdote. Ele vinha da mais alta linhagem sacerdotal. Ao ver aquela cena, ele não espera por um julgamento, não espera por uma ordem. Ele age por impulso, movido pelo que o texto chama de zelo. O que ele faz? Ele se levanta, pega uma lança, segue o casal até a tenda onde eles entraram e, com um único golpe, atravessa os dois ao mesmo tempo. Nossa, é uma cena de uma violência gráfica, quase cinematográfica. E o resultado é tão instantâneo quanto o ato. Exato. O texto diz que, no momento em que ele faz isso, a praga cessou. O ato dele estanca a hemorragia. Mas o estrago já estava feito. Quantas pessoas morreram nessa praga? O número é assustador. 24 mil pessoas. 24 mil? 24 mil mortos. O ato de Finéias é apresentado como o que impediu que esse número fosse ainda maior. E isso me leva de volta ao casal. Eu sempre presumi que eram pessoas aleatórias, mas as fontes dizem que não, certo? A identidade deles muda o significado da cena. Completamente. O texto revela mais tarde quem eles eram. O homem era Zimri, um líder da tribo de Simeão. Um líder. E a mulher era Cosbe, filha de Zur, que era chefe de um clã midianita. Uma princesa, então. Basicamente, sim. Não eram dois jovens inconsequentes. Era um príncipe israelita e uma princesa midianita. Nossa! Então o ato de desafio não veio de baixo, veio da elite. A liderança estava envolvida até o pescoço. Exatamente. E a Bíblia Roman faz um comentário crucial sobre isso. O fato de serem da elite mostra que o pecado e o julgamento não faziam distinção de classe social. Certo. O ato de Zimri era ainda mais grave porque, como líder, ele deveria ser o exemplo. Em vez disso, ele liderou a rebelião, de forma explícita e pública. Certo. E para Finéias, qual foi a consequência desse ato de, basicamente, fazer justiça com as próprias mãos? Ele foi punido ou recompensado? Na lógica da narrativa, ele é o herói. Ele é recompensado e de forma grandiosa. Deus fala diretamente a Moisés, elogiando o zelo de Finéias, dizendo que ele desviou a minha ira porque foi zeloso com o meu zelo. E a recompensa foi? Por causa disso, Deus estabelece com ele e seus descendentes uma aliança de paz e mais um sacerdócio perpétuo. Um sacerdócio perpétuo. Então, essa ação violenta garantiu o futuro de toda a sua família na liderança religiosa de Israel. Isso. A ação dele, embora brutal, é interpretada na narrativa como ato de expiação que salvou a nação. O zelo dele purificou a comunidade, restaurou a aliança, e a linhagem dele se torna a principal linhagem sacerdotal por gerações. E a história termina com uma ordem. Depois de recompensar Finéias, Deus dá uma instrução final a Moisés sobre os midianitas, o povo da princesa Cosbe. Sim, a ordem é para tratar os midianitas como inimigos. E atacá-los. A justificativa é que foram eles que enganaram os israelitas com a cilada de Peor, usando a Cosbe como isca.
Uau! Então aquilo que começou como um intercâmbio cultural é redefinido como uma conspiração para destruir Israel por dentro. E a consequência é a guerra. Exatamente. Uau! Então, recapitulando essa jornada, a gente começa com o que parece ser uma falha moral, que se revela uma crise de identidade religiosa. Uhum. Isso escala para uma praga que dizima a população, atinge um pico de desafio aberto por parte da elite e é resolvida por um ato de violência individual, que é então celebrado e recompensado divinamente. Que história complexa. Extremamente. E ela nos deixa com perguntas muito desconfortáveis sobre justiça, zelo, responsabilidade. Na lógica do texto, o ato de Finéias foi justo e necessário, Certo. porque impediu uma destruição ainda maior. É uma matemática moral terrível, sabe? Onde a violência de um ato individual impede a violência em massa da praga. Mostra o quão alto era o preço da fidelidade à aliança naquele contexto. E essa conversa toda me deixa com uma última questão, sabe? Algo que a história sugere. Havia um processo legal em andamento, Moisés tinha recebido ordem de julgar os líderes, Sim, tinha um processo. mas esse processo parecia lento ou insuficiente. E a narrativa parece dar um valor imenso à intervenção individual, imediata, de Finéias. Isso nos provoca a pensar: qual é a relação entre a lei estabelecida, o devido processo e esses atos de zelo individual em momentos de emergência moral? É uma ótima pergunta. Onde termina uma ação que a narrativa considera justa e onde começa, sei lá, o vigilantismo? É uma fronteira perigosa e fascinante que essa história nos obriga a encarar.